O irmão Anderson já nos deu a introdução. O texto ao qual eu vou pregar é Êxodo 1, dos versículos 1 ao 14. Vamos ler novamente do versículo 5 ao versículo 10, para a gente poder adentrar a mensagem. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já se encontrava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis e proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. E disse ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Temos que agir com angústia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós estamos esta noite aqui na Tua presença, ó Pai, nesse culto de oração, para Te adorar, ó Deus, para dizer, ó Pai, que é no Senhor que nós confiamos, ó Pai, e o Senhor é a nossa força, ó Pai, o nosso refúgio. Senhor, clamamos ao Senhor que neste momento, ó Pai, o Senhor use a boca do pregador, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, falar realmente o que o Senhor quer trazer ao seu povo, ó Deus. Que seja feita sua vontade nesse momento, nos dá, ó Pai, paz para que isso seja feito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amados irmãos, para eu poder facilitar o entendimento dessa mensagem, eu preparei uma pequena introdução para poder chegar até onde eu preciso com os irmãos. O tema da mensagem, para quem gosta de anotar, é na fartura ou na escassez. Minha satisfação é Cristo. O propósito dessa mensagem é para nós refletirmos se nós estamos olhando para o lugar correto. E vamos lá. Deus usou o Egito como uma espécie de incubadora para o seu povo. Eu fiz um pequeno resumo de como o povo chegou ao Egito. José, filho de Jacó, devido à inveja dos seus irmãos, que decidiram vendê-lo a uma caravana que passava em direção ao Egito, assim ele foi parar na corte do faraó. Como escravo, servo. Depois de alguns anos, Deus abençoou José, e ele se tornou um dos personagens mais importantes do Egito, somente abaixo do faraó. Exatamente nesse período, a terra passou por um período de fome, e os filhos de Jacó foram para o Egito atrás de alimento, pois lá havia alimento devido à sabedoria que Deus deu e abençoou a José. Encontraram o irmão deles que havia vendido. José os perdoou e convidou toda a família para se transferir para o Egito. Conforme o texto acima, vieram morar naquelas terras 70 descendentes de Jacó. E lá Deus os abençoou com muita fertilidade. E eles rapidamente se proliferaram e se tornaram uma nação grande e forte dentro de outra nação grande e forte, o Egito. No caso, uma geração estava até aqui, ali tudo bem,
Só que o tempo passou e José e os seus irmãos morreram. Seguiu o ciclo natural da vida. E assim também aconteceu com a geração egípcia. Então, se levantou um novo comandante, um novo governador, um novo faraó. E o mesmo não conheceu a José. Mesmo José tendo deixado um grande legado e ter sido marcante, não só na história do povo hebreu, mas também do povo egípcio. E esse novo faraó não conheceu José. Possivelmente ele não ouviu José nas suas histórias. E com esse resumo, introdução, eu quero chamar a atenção de todos os irmãos para 3 pontos essa noite. O primeiro ponto: não se acostume com este mundo. Não se acostumem com este mundo. Temos uma grande tendência a nos acostumarmos com situações difíceis. Isso é normal do ser humano. A gente se acostuma facilmente com o que está difícil, daqui a pouco o que está difícil já não está tão difícil, daqui a pouco está bem facinho. E a gente vai levando. Somos ótimos sobreviventes. Isso também é verdade, a gente se vira muito bem. E imagine então quando a situação começa a ficar favorável. Quando ela começa a ficar agradável e começa a ficar satisfatória. Quando nós estamos literalmente com o burro na sombra. Esse ditado todo mundo conhece, né? Literalmente a gente fica com o burro na sombra. A família de Jacó saiu de uma situação precária, de fome, para uma situação confortável, uma situação próspera, pós o encontro de José com os seus irmãos. E o fim dos 7 anos de fome que houve na terra naquele tempo. Em Gênesis 47, de 1 a 6, se vocês puderem, acompanhem comigo. Diz assim: José foi dar as notícias ao faraó. Meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo que lhes pertence. Então estão agora em Gósen. Depois escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Perguntou-lhes o faraó: em que vocês trabalham? E eles responderam: os teus servos são pastores, como nossos antepassados. Disseram-lhe ainda: viemos morar aqui por um tempo, porque a fome é rigorosa em Canaã. E os rebanhos e os teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permite que os teus servos se estabeleçam em Gósen. Então o faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que o seu pai e os seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixem-os morar em Gósen. E se você vê que algum deles são competentes e conseguem e são responsáveis, dê o meu rebanho a eles, para que cuidem. Olhem só, irmãos, repararam a mudança? Eles saíram de um tempo de angústia, de fome, de escassez, para, de uma hora para outra, a família ela ficou unida novamente, com a volta de José. Ganharam terras da melhor qualidade naquele tempo, alimento abundante para eles e para os seus animais, e ainda ganharam um emprego para cuidarem dos seus rebanhos e do faraó. Que reviravolta, né, irmãos? Uma reviravolta, sim, da água para o vinho. E o que era bom ainda ficou melhor. Em Êxodo 1:7 diz que os israelitas, porém, eram férteis e proliferaram e tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Além de começar a prosperar no trabalho, nas finanças, deixarem de passar fome, ainda constituíam famílias numerosas e saudáveis. E acabavam formando grandes famílias. E não tinham preocupação, a preocupação que nós temos hoje. Será que se eu tiver 2 filhos, um não vai morrer de fome? Será que se eu tiver 4 filhos,
não vou ter uma casa que caibam todos eles. Todo mundo hoje tem essa preocupação, ou passa em algum momento por essa dúvida. O resultado disso são as famílias reduzidas hoje. Hoje a pessoa quer ter um filho, no máximo 2, se tiver 3, cai os cabelos. Então, é perigoso a gente ter esse pensamento, porque o nosso sustento vem do Senhor. Mas nós estamos sujeitos a pensar isso, tá? Isso é normal, passa também pela minha cabeça, passa pela cabeça de todos. Dá até para acostumar com uma vidinha dessa, não dá? Trabalho, comida à vontade, uma terra boa para morar, para plantar, para apacentar, dá para acostumar facilmente. Mas é aí que mora o perigo para todo o povo de Deus. Quando este mundo começa a ficar cômodo, começa a ficar interessante, não há opressões, repressões, perseguições, conseguimos comprar uma casinha, um carrinho, ter um emprego bem remunerado e com estabilidade, já começa a sobrar uma graninha para viajar, para ir comer em um lugarzinho diferente, para comprar uma roupinha, talvez não a melhor, a que mais gostamos, aquela de marca, mas uma roupinha que nos veste bem. É aí que está o perigo. Eu acredito que hoje aqui não há ninguém, aqui no nosso meio agora, que esteja passando fome. Acredito que não. Que more ao relento. Também acredito que não, pelo que eu conheço na vida dos irmãos. Não há ninguém aqui sendo apedrejado em praça pública por confessar ser cristão. Tem alguém aqui? Não. A verdade é que, até o momento, temos uma vida, à medida do possível, tranquila. Os irmãos discordam de mim? À medida do possível, a nossa vida é bem tranquila. E nosso país, por enquanto, é livre religiosamente. É claro que passamos por alguns sustos no percorrer da nossa vida, mas com toda certeza, a Igreja de Cristo, ela é abençoada aqui. Deus tem cuidado de nós e Deus tem nos abençoado. Deus tem cuidado muito bem. Mas isso deve ser encarado como uma bênção divina e não como uma conquista, um merecimento, pois quando começamos a olhar de outra forma, deixamos isso subir a cabeça e tiramos os olhos de Cristo. A partir do momento que olhamos para os nossos bens, para dinheiro, família e aquisições, nós nos damos o direito de usufruir da forma errada disso tudo que nós temos. Vou citar algumas situações que eu marquei durante a reflexão nessa mensagem. Acompanhe comigo. Deixamos de ir ao culto para ir passear. Isso acontece. Passamos a não mais contribuir com a obra para poupar ou adquirir mais bens. Compramos um ótimo carro ao qual nos leva com conforto para todo lugar, exceto para a igreja. Fazemos reformas e deixamos nossas casas lindas, confortáveis e seguras, a ponto de pensarmos 3 vezes para sairmos dela para um compromisso na igreja. São várias as situações que acontecem, mas essas foram as 3 que me vieram à mente. E se a gente for apontar, existem muitas outras que às vezes nos tira da comunhão com os irmãos, por um conforto ou por um bem que a gente tem, ou alguma coisa ali que nos faz bem e não está sendo dentro da palavra de Deus. Não achem que Satanás faz com todo mundo como ele fez com Jó. Vocês lembram da situação de Jó? Satanás foi até Deus e começou a apontar: Senhor, ele só te obedece, ele só te serve porque ele tem. Tira dele, Senhor. Tira dele.
Não pensem que Satanás só faz isso. Pode ter certeza que ele é o acusador. E que, se for necessário, ele vai falar: dá para ele, Senhor. Ele só te serve porque ele não tem, porque ele está precisando. Aí é a hora que Satanás vai apontar: dá para ele, para ver se ele vai te servir. Dá tudo para ele que ele está pedindo. Aí eu quero ver se ele é teu servo mesmo. Não pense que Satanás só faz igual ele fez com Jó. Ele faz ao contrário também. E a gente tem que estar ciente disso. Em 1 João 2, do 15 ao 17, eu peço para que os irmãos abram. 1 João 2, do 15 ao 17. Diz assim a verdade da palavra de Deus: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Tudo, pois, que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por mais que, às vezes, a vida esteja boa, não se esqueça que o mundo o mundo pode, no máximo, te proporcionar realizações materiais. Ele pode, no máximo, te dar isso. Mas o único que pode satisfazer, saciar a sua sede espiritual é Jesus Cristo, o Filho de Deus. O segundo ponto dessa noite: não se engane com este mundo. Não se engane com esse mundo. Vamos ler novamente Êxodo 1, do 8 ao 13. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia de José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora mais numeroso e mais forte do que nós. Temos que agir com angústia, para que não se tornem ainda mais numerosos, e no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalho forçado, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades e celeiros de Pitom e Ramessés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Estava tudo muito bom, muito próspero, mas sabe o que foi necessário para tirar a paz do povo de Deus? Sabem o que foi necessário para tirar a paz do povo de Deus? Não se assustem, irmãos, que nós estamos passando por isso. Uma troca de governo. Foi necessário uma troca de governo. Estamos a poucos meses de uma definição política em nosso país, onde será estabelecido um novo governo, com novas ideias, novos interesses e muita politicagem envolvida. Lembre-se que falei lá no início que até o momento nós não temos problemas com liberdade cristã e nem sofremos perseguições e agressões por sermos cristãos confessos. Agora, quem me garante aqui que isso não vai mudar? Alguém consegue me garantir isso? Não é possível. Mas, em alguns meses, tudo isso pode mudar. Assim como mudou para o povo hebreu. De bons produtores e apacentadores passaram a ser pragas. A boa mão de obra passa a ser visto como um risco de guerra. O povo aliado começa a ser concorrente. De amigos passaram a ser inimigos. E de libertos a escravos. Não pense que a gente está muito longe disso, irmãos. Queira Deus que não. Mas a gente tem que estar preparado e tem que estar com os olhos
voltados para o lugar certo. Por isso, eu quero afirmar, usando os Salmos 31, do 1 ao 4. Se os irmãos puderem abrir, Salmos 31, do 1 ao 4. Salmos 31, do 1 ao 4. Diz assim: Em ti, Senhor, me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela sua justiça. Inclina os teus ouvidos para mim. Vem, livra-me depressa. Sê minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Sim, tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por amor do teu nome, conduz-me e guia-me. Tira-me da armadilha que me preparam, pois tu és o meu refúgio. O nosso refúgio, a nossa confiança e a nossa paz tem que ser porque estamos em Cristo. Não tem outro refúgio, não tem outro lugar onde nós possamos nos esconder, onde nós possamos estar seguros, senão em Cristo. Não pense que o seu voto vai ser capaz de manter a paz e a liberdade para a igreja. Não é possível a gente afirmar isso. Isso só cabe a Deus. Eu também não estou dizendo que não devemos votar ou ser insensatos com o nosso voto, com o nosso dever como cidadãos. Mas não podemos achar que o candidato A ou o candidato B, da direita ou da esquerda, são salvadores. Eles não são e não serão. Eles não vão ser os salvadores da pátria, não são capazes de revolucionar e acabar com aquele pecado chamado corrupção, que assola hoje o nosso país. Eles não são capazes disso. E o terceiro ponto, irmãos: não espere o que vem deste mundo. Não espere o que vem deste mundo. Quero ler novamente com os irmãos, Êxodo 1, do versículo 12 ao 14. Diz assim: Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. É normal hoje em dia, devido a um câncer chamado teoria da prosperidade, deste monte de falsos profetas que hoje tem no nosso tempo, são enganadores, juntamente com os meios de comunicação que a internet nos disponibiliza, nós vemos que existem muitos que se dizem cristãos confiando que este mundo pode melhorar. Isso é fato. Hoje nós vemos, se nós acompanharmos as redes sociais, nós vemos muitas pessoas confiando nisso. É triste, mas às vezes nós vemos mais fotos de candidato A ou B, ou de determinada pessoa que a pessoa admira, do que da família. Isso demonstra que a confiança, o que está no coração da pessoa, não pode ser Cristo. Ou ele se desviou, ele perdeu o foco. Este mundo é mais ou menos igual uma fruta em decomposição. Todos aqui já viram uma decomposição de uma fruta? Já acompanharam? Tem uma maçã estragando. Daqui a 1 hora, vocês olham, ela vai estar estragando ainda, não vai? Vai estar decompondo. E daqui a 2 horas? Vai estar decompondo ainda mais. E daqui a mais 2 horas? Pior ainda. Vocês já viram o reverso acontecer? Eu também.
Graças a Deus eu não vi, senão eu tinha que chamar de milagre. Porque é estragado, está decompondo, vai de mal a pior. Não pense que existe alguém, senão Cristo, que pode mudar o rumo das coisas. Não existe. Não é candidato A, não é candidato B, não existe uma outra pessoa. Só existe um Salvador, que é Jesus. Mas, voltando para o texto, tudo estava difícil para os hebreus, cada vez pior, mas quando o povo de Deus vai buscá-lo em oração e súplicas, ele ouve e responde. O texto que nós vamos ler agora é Êxodo, capítulo 2, do 23 ao 25. Os irmãos podem só acompanhar, que eu já deixei separado aqui. Êxodo 2, do 23 ao 25. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu qual era a situação deles. Depois, irmãos, a história todos já conhecem. Deus levanta Moisés para tirar o seu povo da mão dos egípcios. Deus, em sua infinita misericórdia, nos deu também um Salvador, seu Filho Jesus Cristo. E ele está escrito em 1 Coríntios 15, isso está descrito em 1 Coríntios 15, do versículo 1 ao 58, que resumidamente diz que ele ressuscitou dentre os mortos, e lhe foi dada toda a autoridade e todas as coisas, e sobre a sua autoridade, aqueles que creram no seu nome serão ressuscitados também. A morte será derrotada, e reinaremos com ele no dia vindouro. Amém, irmãos? Amém. 1 João 2, versículos 24 e 25, diz assim também: quanto a você, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Irmãos, os nossos olhos têm que estar voltados para Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Não adianta a gente olhar para os nossos bens ou para o que a gente já adquiriu. Isso aqui a gente não vai levar nada. A única coisa que a gente tem que focar é na salvação de Cristo. É no que ele fez na cruz por nós. E a gente tem que, cada dia, buscar a santificação, para que a gente possa um dia ver o Pai. Em Hebreus 12, de 1 a 3, diz assim também: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem nem desanimem. Não fiquem desanimados com o que vai acontecer. Se o candidato A ou B ou C vai ganhar, não se preocupem com isso. Se os nossos olhos estiverem em Cristo, não tem por que nós nos preocuparmos, pois nós temos que lembrar, nós não somos cidadãos deste mundo, nós somos moradores do céu. A partir do momento que o seu nome está no livro da vida, você já não é mais deste mundo, você já é
morador dos céus. Concluindo, irmãos, não se acostumem com este mundo. Não se engane com este mundo. E não espere o que vem deste mundo. Quando colocamos toda a nossa confiança em Deus e olhamos para Cristo, jamais ficaremos frustrados, seja qual for a situação. E sempre que formos perguntados de onde vem o socorro, possamos citar os Salmos 121, 1 e 2. Elevo os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa confiança que o Senhor nos deu. Senhor, muito obrigado pelo seu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai. Sem Ele, ó Pai, essa confiança, ó Pai, não existiria. Senhor, nos dá paz, ó Pai, nos dá tranquilidade para o que está por vir, ó Deus. Escuta a nossa oração e as nossas súplicas, como o Senhor escutou do povo hebreu, ó Deus. Tem misericórdia de nós, ó Pai, esteja conosco, em nome de Cristo. Amém. Pai, que bom seria neste mundo se o amor fosse profundo.